o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Atos, capítulo 5, verso 33, fala: Ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: Caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens, porquanto há algum tempo surgiu Teudas pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto. Todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vós achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhe que não mais falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos, se retirando do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, e todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Amém, irmão? Poder sentar. Gamaliel realmente era um homem inteligente, não é à toa que diz que ele era respeitado por todos, toda a nação. Ele tinha uma inteligência real, porque aqui ele diz assim, lembra de... Ele dá alguns nomes aqui, um é Teudas, e o outro tem um outro nome que ele menciona. Enfim, ele menciona duas pessoas que lideraram grupos em Jerusalém, nos arredores de Israel, mas ele diz assim, o primeiro foi morto, seus discípulos sumiram. Veio o segundo, foi morto, seus discípulos sumiram. Agora vem esse aí, Jesus de Nazaré, foi morto, seus discípulos não sumiram. É melhor vocês deixarem esses homens quietos, porque se essa obra for meramente humana, igualzinho aconteceu com os outros, eles vão sumir. Mas se não for, se eles não sumirem, vocês vão se pegar lutando contra o próprio Deus. Melhor vocês deixar eles em paz, deixem eles quietos. Mas Gamaliel era um ótimo conselheiro, mas tem pessoas que, por mais que reconheçam uma palavra verdadeira, não significa que estejam dispostos a se curvarem 100%. A emoção, a vontade do ser humano é algo muito forte. E o desejo deles era espancar, era matar. Falou em Jesus, que nem em Coreia do Norte, né? Falou em Jesus, mata. Falou em Jesus, arranca o filho dos seus pais. É a Coreia do Norte, é isso aí, né? Breve, você vai pesquisando sobre a Coreia do Norte, que vai ter trabalho para você, irmão. Precisamos lançar muitos vídeos sobre a Coreia do Norte na internet, né? Então, vai estudando, porque se você não estuda também, meu irmão, se a tua intenção não é estudar, irmão, levante-se e vai para casa. Isso aqui não é para quem não está disposto a estudar. O Evangelho, eu já falei, a Bíblia... A palavra Bíblia vem de um idioma que dizem os estudiosos que significa biblioteca. Então, Deus nos separou uma biblioteca de 66 livros. Aonde se tem livro, se necessita de estudo. Se você acha que pode ser um cristão sem estudo, ei, tchau. Quem te iludiu? Aqui não foi. Amém, meu irmão?
Aqui não foi. Aqui não foi. Tem pessoas, meu irmão, que hoje olham para a sua vida e se veem completamente decepcionadas, porque passaram-se décadas dentro de uma igreja, 30, 40 anos, e a pessoa não conheceu nada. Irmão, deixa a tua decepção de lado, segue daqui para frente que Jesus tem uma estrada maravilhosa. Tem uma estrada gloriosa. Eu, desde o princípio, assim que eu adentrei na igreja, no comecinho, eu entendi que o mistério era a Bíblia. A Bíblia era a regra, então eu caí para dentro da Bíblia, caí para dentro da leitura, não tinha ninguém para ensinar nada, mas eu caí para dentro da leitura. O Espírito Santo foi me fazendo ficar vislumbrado com tudo aquilo, e eu fui caminhando. Depois, a seu tempo, Deus foi ensinando o espiritual do literal, enfim. Mas aí o que ocorre aqui? O povo lá espanca os apóstolos e eles saem, como diz aqui. Eles saem, caramba, fomos espancados. Olha aí que marca, ó. Vai demorar mais ou menos uns 40 dias para essa marca sair aqui. Caramba, me pegou uma aqui na orelha, aquela chibatada. É mesmo, ô Paulo? É mesmo, João? É, Pedro? Caramba, que pancada violenta. Também aquele soldado era forte, bateu. Caramba, foi assim? Não, eles saíram de lá regozijando por se haverem sido tomados por dignos de sofrer afrontas e humilhações por causa do nome, né? Aqui a expressão, como se dizia na época, o nome, né? Então o nome de Jesus, eles foram espancados por causa do nome de Jesus. E eles saíram com uma alegria incalculável, a tal ponto disso ser tão notório que Lucas escreve aqui em Atos, eles saíram regozijando. Poderia ter dito assim, eles saíram alegres, eles saíram felizes. Não, eles saíram regozijando. É uma palavra que significa algo muito mais que feliz, muito mais que alegre, juntando tudo. Regozijar é algo extraordinário. É como se a pessoa estivesse andando nas nuvens, estivesse num sonho do paraíso. É uma coisa extraordinária, é uma coisa transcendental. Por que aconteceu isso com eles? Não as pancadas a gente já sabe, é pela verdade. Quem anuncia a verdade tem que estar disposto às pancadas do mundo, senão é ilusão. Seguimos a Cristo, amém? Quais as pegadas de Jesus passam por onde? As pegadas de Jesus passam pela prisão, passa pela coroa de espinho, passa pela via dolorosa, passa por carregar a cruz, passa por ser crucificado no Gólgota, passa pelo túmulo e passa pelo trono do Pai. Essas são as pegadas de Jesus, um verdadeiro mapa do tesouro. Mas quando tem que pegar a picareta e a enxada e cavar, muita gente desiste do tesouro. Eu não vou cavar. Quantos metros está esse tesouro? 5 metros? Tá doido que eu vou cavar 5 metros? Mas não vou mesmo. Não, eu vou continuar com meu feijão com arroz. Mas, meu amigo, tem $1 milhão ali embaixo. Você não consegue cavar 5 metros? Eu não vou arrebentar minhas mãos todas. As pegadas de Jesus, meu irmão, acredita. Tu não vai arrebentar as mãos não, mas alguém vai arrebentar ela. Tu não vai se ferir, mas alguém vai te ferir. Jesus se feriu? Não, mas feriram a ele, não feriram? Seguir Jesus é ser igual a ele. Seguir Jesus não é outro caminho paralelo, é o mesmo caminho que ele passou. Isso é seguir Jesus. Então, mais uma vez hoje, meu irmão, vamos arrancar a cortina da ilusão. Como está o teu emocional? Porque uma coisa é a emoção e outra coisa é a lógica da razão. Tem pessoas que vivem no êxtase irreal dos fatos, não tem pé no chão. Nós somos cristãos. Cristianismo significa dar a vida pela verdade.
Cristianismo significa não retroceder jamais diante das afrontas da mentira. Repara, eles são espancados e eles saem felizes. Outras versões são mais claras do que essa, diz assim: caramba, nós fomos dignos. Deus, eles dizem, Deus nos achou dignos de sofrer e padecer pelo nome dele. Eu já posso imaginar Pedro e João e os apóstolos, todos que sofreram as afrontas, indo pela rua, regozijando, se abraçando um no outro. Caramba! Ficamos iguaizinhos a Jesus, debaixo do chicote. Agora outros, pô, tô mal demais, tal, não sei o quê. Irmão, o martírio é um projeto de Deus para esse ministério. Quem não pensa nisto, ou vai procurar entender isso com Jesus lá no seu quartinho, no seu canto, ou então, meu irmão, se você não quer o martírio na sua vida, você pode voltar para casa, irmão. Porque Deus já tem falado que é aqui que ele vai começar a trazer de volta os seus mártires sobre a terra. Ou você pensa que só as profecias boas, a cura, a libertação, a prosperidade, só essas se cumprem? As outras também vão se cumprir, porque saiu pela boca dos mesmos profetas, saiu pelo mover do mesmo Espírito, e saiu pelo mesmo ministério chamado Geração Jesus Cristo, a voz da restauração. Vamos tirar a cortina aí, meu irmão, do emocional. Não é bem assim, senão daqui a pouco a gente vira batista, né? Não, isso foi para aquela época, irmão, foi para aquela época. Imagina você chegar dentro de uma igreja batista. Ainda existe essa praga? Deve existir ainda, né? Não vejo mais nada. Eu acho que isso já fechou. Já deve ter virado danceteria. Mas imagina você chegar dentro de uma igreja batista, abrir Apocalipse e dizer assim: aqui, irmão, o clamor dos mártires debaixo do altar. Olha o que Deus falou, irmãos. Ficai quietos até que se complete o número dos vossos conservos, que também vão ser martirizados. Quando tu olha assim na congregação, é um monte de gente torcendo o nariz. E no final tu é questionado. Não, irmão, mas esse negócio era para aquela época. Falei, ué, e Apocalipse já se cumpriu? Não, né? Apocalipse não se cumpriu. Então tem gente para morrer, para botar o pescoço na guilhotina assim. Falar a verdade é uma coisa, meu irmão, e a verdade ter aceitação é outra bem diferente. Por isso que as organizações batistas vão ser pisoteadas, vão ser exterminadas. Dentro de poucas décadas não se ouvirá falar nem desse nome Batista, a não ser que você esteja falando de João Batista. Aliás, eu não sei para que essa praga ainda está sobre a terra, né? Alguns que dizem, eu sou batista. Tu é um infeliz, tu é um desgraçado, tu é um maldito, tu é um miserável. Que mesmo de Bíblia na mão consegue ser uma praga de um batista. Faça-me o favor. Para de contribuir para a maçonaria. Para de contribuir para esses pastores mercenários. Estão lá na congregação, a hora que recebe uma proposta salarial maior de outra igreja, eles largam tudo e vão para outra igreja. E tem gente que chama eles de pastor. Ei, isso não é pastor, isso é ladrão, isso é mercenário, isso é canalha. Jesus Cristo foi bem claro: aquele que não é pastor, aquele que não é o líder das ovelhas, ele vê vir o lobo e ele sai fora, ele vai embora, mas o verdadeiro morre com o rebanho. Pastor batista só se for no inferno. Malditos sejam vendedores da verdade, enganadores. E eu posso falar que eu estive lá dentro. Então, meu irmão, cuidado com a sua emoção,
Porque emoção e razão são coisas diferentes. Emoção é o seu sentimento, é a alma. Razão é fé, é espírito, é o seu espírito, é a sua compreensão, é o seu entendimento real das coisas, fundamentado. Aqui eles são felizes, enquanto que por aí muita gente está se sentindo injustiçada nas suas religiões, porque derrubaram seus templos, tacaram fogo. Irmão, se vier uma turba aí incendiar, vamos falar assim para dar um entendimento, incendiar tudo aqui, significa que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Significa que nós somos a cidade edificada sobre o monte. Significa que se Deus permitir que isso aqui seja implodido, Ele está olhando lá do céu e está dizendo: vocês não precisam disso. Então, meu irmão, cuidado com esse negócio de você se sentir fragilizado. Você não está aqui nesse mundo para mostrar fragilidades, mas a força de Deus que há em ti. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de temor, de ousadia, de moderação. Não tem fraqueza, não tem fraqueza sentimental. A própria Escritura a respeito de Jesus diz em João que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Foram os judeus, o rejeitaram absurdamente, a ponto de o Filho de Deus veio para os judeus. A profecia não dizia a respeito dele? Ele conversando com a mulher lá no poço de Samaria, ele disse: mulher, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ele veio ali, para ser a luz de Israel e resplandecer por Israel para o mundo. A salvação vem dos judeus, vem com todo esse projeto, vem para morrer por eles nas mãos de Roma. E no entanto eles chamam: tu é um endemoniado, tu tem pacto com o diabo, tu tem pacto com Beelzebu. Jesus poderia dizer assim: tadinho, puxa vida, estou completamente abalado emocionalmente. Ah, é? Eu tenho pacto com o diabo? Eu expulso por causa de Beelzebu? Então por que expulso os vossos filhos? Raça de víboras são vocês, filhos do diabo são vocês. Vocês têm por pai Abraão, o pai de vocês é o diabo. Não tem abalo emocional, tem razão, tem lógica, tem fé, tem revelação. Controla essa tua emoção, irmão, porque senão você vai se surpreender. Daqui a pouco alguém vai bater na tua porta: irmão, vamos lá na igreja. Não estou legal não estou podendo ir na igreja agora não. Desde que martirizaram meu filho, eu não consigo mais me recuperar. Ei, acorda. Quem foi que disse que você tem que morrer na frente do teu filho? Isso aqui não é mundo, isso aqui é igreja. Os pais de Estevão viram ele martirizado. Irmão, lá no mundo a gente vê a resposta dos pais e das mães com esse negócio de bala perdida que tem aí, arrebentando com a sociedade. Aí os repórteres vão entrevistar: bom, como é que está o senhor nessa hora dessa perda? Claro que é uma perda, ainda mais para quem não conhece quem nós conhecemos. Como é que está sua vida, seu emocional, como é que está a sua família? Não, eu estou aqui enterrando meu filho e isso não é correto. É o filho que tem que enterrar o pai, não o pai que tem que enterrar o filho. Aqui essa frase não funciona. Aqui quem decide quem vai enterrar quem é Jesus. Você já parou para pensar no seu filho martirizado pela causa? Mas Jesus não dá para ser eu na frente. Não, o projeto é individual. Aqui não tem projeto de família. O projeto é individual, é cada um que morre pela sua própria fé. Você tem se preparado para essas coisas, irmão?
Cuidado com as suas emoções fazem você traçar planos que não tem nada a ver com a realidade. Lembra? Eu já contei aqui. Vamos voltar para a Igreja Batista, né? Irmão, Jesus está prestes a vir, Jesus está voltando. Aí daqui a pouco o outro pega o microfone e diz assim: não, irmão, eu sei que Jesus está voltando, mas tomara que não seja agora, né? Porque eu acabei de passar no meu concurso para o Banco do Brasil, né? Acabei de passar, eu estudei toda a minha vida, agora eu passei para o concurso do Banco do Brasil. Que Jesus não volte agora. Uma mulher chamada Osíris, filha de um médico, estudou, passou para o Banco do Brasil, tinha recursos, tinha condições. Para que Jesus vai voltar? Eu estou bem. Isso é o emocional. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: pô, comprei um carro, pô, vou curtir o carro. Comprei uma casa, vou curtir uma casa. Se acontecer alguma coisa, alguma fatalidade, a pessoa, pô, nem curti o meu carro. Quem decide o que tu vai comprar e o que tu vai curtir é o teu Deus. Ele às vezes deixa tu comprar, como deixa você comprar o terreno, plantar a vinha e pode botar outro para colher. Mas eu plantei a minha vinha, quando que servo tem alguma coisa? Nós somos servos, nós não temos nada. Irmão, você não tem nada. Liberte-se dessa emoção. Você não tem pai, você não tem filho, você não tem neto. Quando teu filho nasce, quando teu neto nasce, você é cristão, você olha para esse mundo esse mundo terrível que nós vivemos. O que você fala? Jesus, eu coloco nas tuas mãos, eu entrego nas mãos do Senhor. Senhor, cuida dele. Mas depois, quando Jesus quer cuidar, quer levar ele para o martírio, quer levar ele para o túmulo, você não deixa. Deus está falando. Os vossos filhos são dele. E aqui não tem escala de quem vai morrer primeiro nem quem vai morrer depois. Quem decide é ele. Vai vencendo essa alma aí, vai subjugando ela, vai vencendo, vai dando vida ao teu espírito, irmão, e subjugando esses sentimentos mundanos que ainda estão dentro de ti. Quem de nós será o primeiro a receber a notícia? Teu filho falou de Jesus lá em tal lugar, mataram ele. Vai lá. Vou sim. Vai logo. Não, calma aí, eu já vou levar os papéis, vai tudo preparado, já vou para sepultar ele. Simplesmente isso, meu irmão. Isto é a realidade do evangelho que Deus nos deu a pregar daqui para frente, nos últimos dias. A espada do martírio, espada é símbolo da palavra. A palavra do martírio já está em nosso meio. Lá estão as profecias, todas se cumprindo. E daquilo que Deus fala, nem um jota, nem um tio será omitido. É necessário vencer, irmão, e não se iludir. Você não pode achar que você vai trilhar esse mundo em plena paz, exceto com a paz interior. Jesus falou o quê? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas Jesus diz também, o apóstolo João escreve, se alguém é amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quando você é amigo de alguém, você tem paz com esse alguém. Então, quando alguém é amigo do mundo, tem paz com o mundo. João diz assim, esse é inimigo de Deus, porque ele entendeu que Jesus não foi amigo do mundo. Aliás, que João entendeu muito bem, né? Foi perseguido, foi extraditado, foi levado para a ilha de Pátmos, sabe lá se levou umas chicotadas ou não, sei lá o que aconteceu com João.
naquela ilha que é só pedra, um horror. Não podemos nos iludir. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se você quer desfazer as obras do diabo, você não pode imaginar que vai ter paz. Porque o mundo jaz o mundo é obra do diabo de ponta a ponta, norte, sul, leste, oeste. Aí surge você para desfazer as obras do diabo. O mundo vai ficar quietinho. O que são obras do diabo? Espiritismo é obra do diabo, catolicismo é obra do diabo, budismo é obra do diabo, islamismo é obra do diabo, Seixunoé é obra do diabo. Me diz qualquer religião, me ajuda aí. Todas que você disser, você é obra do diabo. Judaísmo é obra do diabo. O judaísmo é obra do diabo. Ou quem serve ao judaísmo confessa Jesus Cristo. Houve um tempo que judaísmo era de Deus, agora não é mais, é do diabo. Evangelização é obra do diabo. Desperta tu que dormes. Deixa esse seu ladinho bom, emocional aí, de bem, fazer o bem, então não tem nada disso não, meu irmão. Nós fazemos o que Deus manda, nós temos que andar na razão. Sede misericordiosos, porque misericordioso é o vosso Pai que está no céu. Misericordioso é o Pai que está no céu, mas eu não vejo Deus movido por emoção. Ou você vê? Você vê Deus movido por emoção? Não. Deus dá chance, dá oportunidade, mas tudo que Ele faz é na razão. Não tem esse negócio de emoção. Não, eu me senti, imagina Deus falando, não, eu me senti muito emocionado com ele ali, vai lá, dá mais uma chance para ele. Não, Deus vem pela razão. Deu a primeira chance, segunda, terceira, quarta, quinta, quantas ele achar que tem. A sua misericórdia tem limite, porque, como diz, né, o juízo, a misericórdia triunfa do juízo, mas o juízo é sem misericórdia. Então Deus dá limite. Não tem esse negócio da pessoa estar lá para ser empurrada para o fogo, para o lago de fogo e enxofre, para a segunda morte, para o inferno, e aí, Senhor, tem misericórdia de mim. Já que ele pediu misericórdia, nessa última hora, vem cá, eu vou te dar uma misericórdia. Vai nada, irmão. Não tem, Deus não é movido por emoção, Deus é movido por razão. Ele é compassivo, Ele é misericordioso, mas não tem nada de emocional. Escuta aí o que eu vou te dizer. Deus não tem alma. Mas está escrito lá, né? A minha alma abomina. Como é que é o versículo? Quem lembra? Não tem um versículo desse? Isso, escreveu Salomão, né? 6 coisas aborrecem a Deus, e a 7ª a sua alma abomina. Quem disse que Deus tem alma foi Salomão, meu irmão. Pega uma expressão bíblica de Deus usando um profeta dizendo que eu tenho alma, no sentido de essa alma que nós temos. Jamais essa alma que nós temos, ela nos move para patamares equivocados. Por isso Deus nos deu uma regra. O que é seguir regra? Seguir regra é a parte. Se os teus pés estão doendo, você tem que seguir a regra. Se as suas lágrimas estão correndo, você tem que seguir a regra. Se o seu ser está em pedaços, você tem que seguir a regra. Olha o que diz Davi: em lágrimas faço nadar a minha cama. Mas ele está lá. Senhor, me ajuda, tem misericórdia. Ele está firme no caminho. Ele está dizendo que em lágrima faz nadar sua cama. Ele está falando com Deus. Está firme na presença de Deus. Não está com um amigo, não está com ninguém. Olha, eu faço nadar minha cama em lágrimas. Eu estou acabado, eu estou em pedaços. Não, Deus, em lágrima faço nadar a minha cama. Mas como Jó, assim está dentro de Davi. O meu Redentor vive, ele vai se levantar. Tem pessoas que são levadas por emoção.
e suplantam a razão e a lógica. A mulher de Jó olha para ele: tu ainda temes a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ela foi movida por um emocional. Jó tenta trazer a ela a razão dos fatos, diz assim: mas nós não recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos também o mal? Ele está na lógica, ele está na razão. Nós recebemos o bem, podemos receber também o mal. É a mesma fonte, tudo vem de Deus. E ela não amaldiçoa esse Deus e morre. Como fala uma louca, assim falas tu. O que fica louco fora de si é a alma, não o espírito. Amaldiçoa esse Deus e morre. Como fala uma louca, fala você. Eu recebi o bem de Deus e tu também desfrutou de todo esse bem. Agora se deixou mover emocionalmente, jogou tudo por terra, encerrou a sua vida. Na hora da prova você tem que mostrar a sua fé, que a sua razão é a sua lógica, não é mostrar a sua emoção. Todos os apóstolos, irmão, nunca você os vê lamentando. Paulo foi o homem que eu acho que mais apanhou, foi Paulo. A Bíblia fala uma cena que sempre que eu leio aquilo ali eu fico um pouco chocado. Diz que Paulo estava pregando numa cidade, as pessoas não aceitaram a palavra de Paulo. O arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram. E o largaram, dizem os historiadores, parece que a Bíblia também menciona esses detalhes. Largaram ele lá porque achavam que ele estava morto. Ele foi tão apedrejado que ele ficou lá, todo mundo olhou assim: está morto, larga esse traste para aí, vamos embora. Quando não tinha mais ninguém lá, talvez Paulo até tivesse morrido mesmo e Jesus ressuscitou, não sei. Quando não tinha mais ninguém, diz o escritor que Paulo se levantou, sacudiu a terra de suas roupas e voltou para dentro da mesma cidade para pregar. Alguém movido emocionalmente não quer. Eu vou para a cidade, vão me apedrejar de novo, agora eu estou vivo, vão me matar. Não, quem está movido pela sua razão, pela lógica, não retrocede nunca. O que te faz retroceder é a tua emoção, irmão. A tua razão te diz que você tem que morrer por Cristo, mas as tuas emoções, os teus sentimentos te refreiam, te limitam, te apavoram. A tua razão te tem dado o entendimento e a compreensão da fé, de que tem que ir além da fornalha, tem que ir além da cova dos leões, tem que ir além dos mares, além das espadas, além das afrontas. Esse entendimento você já tem. Mas de vez em quando o seu emocional vem e gira e te envolve. E você pensa em fugir. Você começa dentro da sua alma suplicar: Deus, tem misericórdia, que eu não passe por isso, que eu não passe por aquilo, que eu não veja meus filhos nisso, que eu não veja meus filhos naquilo. Você começa com essa súplica, sabe o que é isso? Você ainda não dominou o seu emocional. Quer dominar? Jesus é o exemplo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus é igual a quem? A Jesus. Não é movido por simples emoção, simples sentimento. E isso, às vezes, devido às palavras que foram traduzidas para o português, muita gente começa a achar que Jesus era uma pessoa que estava movida por emoção. Não, irmão, Jesus que fez-se carne tinha emoção,
mas demonstrou claramente não estar sujeito à sua emoção. Um homem, um ser humano, quando ele não está sujeito à sua emoção, ele encara a morte. Quando ele está sujeito à sua emoção, ninguém encara a morte quando está sujeito à sua emoção. Porque a morte se traduz em dor, e ninguém quer sentir dor. A morte se traduz em humilhações, espancamentos, em muitas coisas, e ninguém quer isso emocionalmente, ninguém quer isso. Mas no espírito, na razão, Senhor, come. Não, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Eu tenho um cálice para tomar, e como me angustio até que ele se cumpra. E qual era o cálice? Era a morte. Só um homem movido na lógica, na razão, na fé, no espírito, pode desejar a própria morte. As pessoas que andam no emocional, nos sentimentos, elas pensam até que vão viver eternamente sobre a terra. A morte não passa na cabeça delas. Elas nunca se preparam para a morte. Quem vive na emoção não tem a visão da morte. Quem anda no mover do Espírito tem a morte como a porta da salvação, que vai lhe colocar no reino de Deus. Somente quem não está sendo bombardeado pelas suas emoções. Tem pessoas que quando vê a morte se aproximando, aí no mundo, ficam desesperados. Esses grandes empresários, donos de televisão, eles fazem check-up geral de mês em mês, porque eles pensam que vão manter o organismo deles funcionando através dos médicos, das vitaminas, cirurgia aqui e válvula ali, não sei o que. Vai chegar uma hora que vai pifar e vai morrer. Mas eles não estão prontos para isso. O camarada olha, ele conseguiu organizar 100 milhões de dólares nas suas contas bancárias e no seu patrimônio. Ele olha para aquilo emocionalmente e diz: eu não quero largar isso, eu vivo muito bem, eu quero viver para sempre. Emoção. João Batista, pouquinho tempo, 33 anos, né? 33 anos de idade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça e eu diminua, suma. Mas isso, irmão, é fé, não é sentimento, isso é razão, isso é lógica. Com que idade você vai partir dessa terra? Ah, pastor, eu espero que, daqui não sei não, daqui uns 40 anos, não, pastor, eu acho que daqui uns 20, não, daqui uns 30, sabe quem está dizendo essa idade para você? É a sua alma, seus sentimentos e suas emoções. Se você tivesse só no mover do Espírito, quando alguém falasse, quando será a hora da tua partida, tu já estaria dizendo: quem dera fosse agora. Essa é a razão. O que buscamos nesta vida? A morte. Estamos aqui para quê? Para morrer. Jesus nos deu a vida para quê? Para provarmos a nossa fidelidade a Ele morrendo. Essa vida é a chance de morrermos por Ele. Não, pastor, mas eu ainda quero viver. Quer viver nada? Cada vez que eu acordo é um fardo nas minhas costas. Cada vez que eu acordo eu tenho tanto nojo, tanta raiva de olhar para um calendário e ver que ainda faltam décadas para eu partir dessa terra.
Isso é um fardo para mim. Eu odeio esse calendário que me mantém tão longe da glória que está proposta. Mas sou servo, sei me sujeitar, sei me submeter. Então, meu irmão, não deixa que o teu sentimento acabe contigo. Não deixa. Quando tu fores ferido pelo nome de Jesus, não é para chorar, é para sorrir. Quando entrarem na tua casa, meterem um pé na tua porta, roubarem as tuas coisas, o teu patrimônio, é para você regozijar e saber que você não é igual a eles. Quando te condenarem nos tribunais dos homens, é porque você é diferente. Então exulta e canta, filha de Sião. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas porque vós não sois do mundo, com sangue de Cristo foste comprado, o mundo vos odiará. Você foi comprado com sangue de Cristo? Você foi comprado com sangue de Cristo. Então, porque você deixa o seu sentimento te iludir, pensando que alguém tem que te amar, se a Escritura diz que os comprados com sangue de Cristo têm que ser odiados. Sepulta as tuas emoções, sepulta os teus sentimentos. João, quando contempla a visão de Apocalipse, lá no final, em que ele vê aquelas coisas gloriosas, ele diz assim, o Espírito diz, vem, e aquele que crê, diga, venha, e quem tem sede, tome de graça da água da vida. E quando ele termina, tem uma coisa lá no final do livro de Apocalipse, que não foi revelação, foi o desejo do apóstolo João. Está escrito, Maranata, vem agora, Senhor Jesus. Foi ele que escreveu, não foi revelação. Foi o desejo dele. Um homem que já não tem mais emoções, só tem a razão. Ele tem que ser louvado, ele tem que ser engrandecido. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É um homem que está voltado para a lógica, para a razão. Deus te deu sentimentos, irmão, mas eles não podem superar a lógica, a razão da sua fé. Não pode. Não pode. Não crie regras para Deus. Quem vai morrer primeiro, você ou seu filho? Tens tu onisciência para decidir isso? És tu maior que o teu Senhor Jesus, que decide todas as coisas e a sua vontade é boa, perfeita e agradável? Se amanhã eu estiver em volta do filho do caixão, se amanhã eu estiver em volta do caixão do meu filho, acredita, vai ser louvando a Jesus. Porque Ele é poderoso, Ele é grandioso, nenhuma folha cai da árvore se Ele não determinar. Tudo quanto vier sobre a sua igreja é porque Ele determinou. Aleluia, Deus. Então o que vai me abalar? Eu só tenho que aceitar que Ele vive e reina e o seu trono é inabalável. E a sua vontade é inquestionável, é intransponível. Ninguém surpreende o nosso Deus. Então, meu irmão, cuidado com as suas emoções. Cuidado com as regras que as suas emoções estão ditando para você. Cuidado, olha. Cuidado com o tipo de oração que as suas emoções estão ditando pela sua boca. Tem que orar com lógica, tem que orar com razão, não é com emoção não.
Os que estão orando com emoção estão dizendo: Deus abençoa os políticos da nação brasileira. Mas os que estão orando com razão estão dizendo: Deus mata os políticos da nação brasileira. Cuidado para que a tua emoção não provoque orações que te afastem do trono de Deus. Quem tem fome e sede de justiça não anda na alma, anda no Espírito. Aquele que anda com o Senhor faz-se um Espírito com Ele. E a fome e sede de justiça que Deus tem é tanta, que mandou exterminar os amalequitas, acabou com os jebuseus, com fariseus, acabou com os heveus, com os heteus. Não é emocional, não é alguém movido pelo emocional, que diz assim: vai lá, extermina a mulher grávida, criança, animal, tudo. Quem tem emocional não dá essa ordem, irmão. Mas está escrito que quando Deus nos criou, imagem e semelhança sua nos fez. Não há tempo para emoções. Somos o que somos na razão, na lógica, na revelação, na direção do Espírito Santo. Então, meu irmão, vigia, peça a Deus, faça a oração que eu fiz há décadas atrás. Deus, não me deixa ser movido pela emoção. Eu quero a tua razão, eu quero a tua lógica, eu quero a tua revelação. Porque eu vi as pessoas serem movidas por emoções. E Deus começou a me dar graça. Nós temos seminários sobre isso, porque Deus começou a dar graça e discernimento do que é uma atitude da alma e uma atitude do Espírito. Não somos dois seres, mas tem muitas coisas que nos movem, irmão. Então, que você possa parar de ilusões e aprenda apenas ser servo, servo, servo e nada mais. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Bem, irmão, você pode sentar um instante. André. O Alexandre não está não, né? O Marcos, não, algo? Irmão Sidney. A paz para a igreja. Pastor, quando o senhor estava louvando, o senhor me deu uma visão com a terra, tá? O senhor me deu uma visão que a terra, que a igreja, a geração de Jesus Cristo, ela estava no centro da terra, como se fosse um Maracanã, e ali no meio a igreja estava. A igreja, ele me deu uma visão que ela era muito pequena, tá? Em dimensão da terra, e a terra ela girava ao contrário, como ela se tivesse, a rotação dela era ao contrário, como ela estivesse girando erroneamente, né, no caso, né? E aí, à medida que a terra ela ia girando, que ela ia parando com menos velocidade, a igreja ela ia crescendo muito, e eu te vi, você ia crescendo, você ficava um homem muito grande, tá? No centro da igreja. E o Senhor me deu uma palavra. O Senhor manda dizer: eu darei um tempo para que o mundo ouça a minha voz. E depois, ainda nos louvores, quando a irmã estava louvando, a Elaine, eu vi alguns irmãos aqui acorrentados, um do lado do outro. Mas eles apareceu um anjo muito grande, com uma espada também muito grande, e ele cortava essas correntes, tá? Eles cortavam essas correntes de cada irmão. E, irmão Rafael, o Senhor manda dizer para você que está terminando. Amém. Até aqui, pastor. Bem. Volta aí.
Alô. Amém, irmão. Paz. Mestre, quando o Joãozinho estava tocando, o Alessandro, o Reinaldo, eu vi um anjo com a prancheta. Ele parou aqui na frente do Joãozinho, ficou um tempo, anotava, depois foi no Alessandro, no Reinaldo, anotou algumas coisas e foi embora. Amém. Eu tive uma visão com o irmão de fora, Daniel, e com a esposa. Eu via, irmão, o anjo parar na sua frente. Ele ficou ali mais ou menos 1 minuto conversando ali com o irmão. E ele tirou das costas uma espada muito bonita. Essa espada tinha cabo de osso, mestre. E brilhava, parecia muito nova, um brilho absurdo. Ele entregava ao irmão, mandava o irmão abrir as 2 mãos e colocava a espada nas mãos dele. E entregava uma bolsa com flechas e um arco para a esposa dele, irmão. Amém. Ainda na oração, mestre, eu tive uma visão. Eu via um dragão. Esse dragão, ele tinha 3 faixas pretas no corpo dele, e ele tinha 3 cabeças. Ele tinha uma pata de bode e uma pata de águia. Interessante que as cabeças dele não se mexiam, mestre. Eu via ele vindo em direção ao Brasil. Então eu via alguns anjos fazer como se fosse uma barreira espiritual, e ele empurrava essa barreira e empurrava alguns anjos junto. Então eu via um homem de branco e uns anjos fortes do lado, assim, olhando. E um anjo queria sair para combater, mas aquele homem não permitia. Ele deixava aquele dragão empurrar aquela barreira com os outros anjos, sabe? E ele permitia, ele olhava aquilo como se ele permitisse que não fosse abatido aquele dragão, que ele viesse em direção ao Brasil. Amém. Durante o louvor terremoto, eu vi várias espadas, mestres, mas várias espadas novas, lisas e afiadas aqui na frente da igreja. Eu tive uma visão contigo, Diego, não Ribeiro. Eu vi, irmão, a tua perna, as tuas 2 pernas presas por corrente. Eu via você levantar as 2 mãos para o alto e viam 2 correntes prendendo as suas mãos. Só que a corrente que estava na mão, ela terminava no seu dedo, como se o seu polegar segurasse essa corrente, irmão. Isso antes da palavra, irmão. Amém. Mestre, ainda durante a palavra, quando o Senhor falava das crianças, eu vi um anjo fazer um sinal vermelho na testa do Iago, bem na fronte do Iago, mestre. E vi o Senhor com uma blindagem diferente, mestre. No lado direito era uma blindagem vermelha, do lado esquerdo era uma blindagem cinza, bem da cor da brusa. Ainda durante a palavra, eu vi alguns corações flutuar. Só que esses corações, eles escorriam uma espécie de líquido, como se fosse um mel. Então eu vi um anjo com a espada e destruir esses corações, pastor. Amém. Eu via do lado de fora da igreja, quando o Senhor falava de martírio, alguns instrumentos de tortura que era usado antigamente, ficavam do lado de fora da igreja. Depois eu vi descer do céu os mesmos instrumentos aqui dentro, só que esses eram de ouro, mestre. Amém. Até aqui, mestre.
Amém. Assim que começou o culto, Deus me deu uma visão de uma grande figueira aqui. E tinha 2 anjos. Um menor ficava ali e o maior ficava... O maior era quase do tamanho da figueira. E ele vinha e chutava ela. E assim caía. Aí ele ia dar o segundo chute, o outro anjo fez para ele que não, para esperar. E ali essa visão cessou. Quando eu estava lá atrás, na caixa de ofertas lá, eu vi um anjo. Ele adentrou e ele tinha na mão um instrumento como se fosse uma grande colher. Essa colher era de ouro e pegava fogo. Ela pegava fogo e ele parou e colocou essa colher dentro da caixa de ofertas e ele retirava o dinheiro que estava ali, né? E alguns daqueles dinheiros ele pegava fogo e se transformava igual aquela colher, e outros não. E isso não é só do dia de hoje, não é quem ofertou hoje. Deus está mostrando uma aceitação de ofertas e não aceitação de outras ofertas. Amém. Quando estavam louvando o louvor terremoto, eu tive uma visão. Eu tive uma visão com o irmão Tiago. Eu vi ele e vinha um anjo por detrás dele e colocava uma coroa na cabeça dele. Assim te manda dizer o Senhor, Tiago. Muitos nessa dispensação final desejarão essa coroa que eu te dei. Tu a conquistaste. No meu reino, tu és um príncipe, te diz o Senhor. Quando o Senhor estava pregando, eu voltei a ter a visão da figueira. Novamente a mesma coisa, a figueira, os anjos, os figos no chão. E quando o Senhor falou de martírio, quando o Senhor disse que essa era a palavra que seria pregada a partir de agora, o outro anjo deu sinal e ele chutou, e aqueles figos que ainda estavam bambeando caiu. Amém. Quando estávamos louvando o maior troféu, eu tive uma visão. Eu vi muitos serem arrebatados. Só que na quantidade que está aqui, foi muito poucos os que foram arrebatados. E eu tive essa visão muito real. Subiram alguns. Assim diz o Senhor. Meu tempo está próximo. Eu chamarei alguns que aqui estão para comigo estarem. Porém, nem todos que aqui estão seguirão comigo. Mas, no dia de hoje, já tenho alguns prontos para isso. Próximo eu estou. Estou mais próximo do que vocês pensam. Meu dia se anuncia, diz o Senhor, e eu me regozijo e preparo o meu lugar para aqueles que eu amei e que me amaram, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Bom, André, eu tive uma visão contigo. Eu vi tu sendo levantado. E tu era levantado. E o Senhor me deu uma palavra para te dar. Para que eu te separe, separe-te a ti mesmo, diz o Senhor. Aleluia. Tem alguém? Amém.
Você ainda quer fazer uma oração nesta manhã? Deus está com os ouvidos inclinados. Quem sabe se você, ao sair daqui, 1000 coisas tomarão a sua atenção e o teu Deus será o Deus do próximo culto. Faça uma oração para que o teu Deus seja o Deus de todos os dias, de todos os instantes, para que o teu Deus seja o Deus do teu trabalho, o Deus da tua casa, o Deus da tua alma, o Deus dos teus filhos, dos teus netos, o Deus das tuas emoções e o Deus da tua razão. Peça a Deus que ao sair por aquelas portas, tu entendas que a igreja não ficou para trás, mas a igreja irá aonde tu fores, porque tu és a igreja do Deus vivo. Tu eras um projeto falido. Não jogue fora o que ele fez por ti, porque tu sabes o quanto Deus é real. Não deixe que a vida passe movida pelas tuas emoções, pelos teus sentimentos. O número de vidas mortas pelo livro que hoje você tem nas mãos supera todo o estado no qual você habita. Rios de sangue passam diante dos olhos de Deus. Coroas e mais coroas já foram entregues aos santos. Antes que tu nascesses, rios de sangue já haviam corrido pela palavra que hoje tu tens recebido. Entrega-te a ti mesmo, ao teu Deus. Servo não tem vontade própria, servo apenas obedece. Bendito Deus, santo e majestoso, sem ti nada podemos fazer. Ensina-nos o caminho que devemos andar, Deus. Nós queremos, Deus, a verdade absoluta e não viver tateando, ó Deus, como um cego às apalpadelas no escuro. Porque nós vemos, Deus, nós enxergamos que o Senhor é Deus nos céus e na terra e que reina e vive acima de tudo e de todos. Aleluia, Deus. Mais alguns irmãos? Mestre, na oração apareceu mais 2 corações igualzinho àqueles e o anjo destruiu esses 2 corações. No momento que o anjo chutou a figueira e o figo caiu, quando o irmão Rômulo entregou, o Diego, eu via uma ampulheta de tempo ser entregue, irmão. E ela estava quase no final, irmão. Amém, mestre. Algo mais? Eu vi
uma grande espada surgir desse lado. E alguns chegavam a ela e ela feria alguns. E eles sumiam e já não se via mais eles. Mas outros chegavam perto dessa espada e ela se tornava um grande barco que dava abrigo para aquele que chegava perto dela. Essa espada são palavras que sairão do Senhor. Destruirá a muitos, mas a outros ela dará abrigo no tempo que brevemente se surgirá. E o chutar a figueira também é isso. As palavras serão tão fortes que abalarão a muitos. Deus falará como nunca falou nessa terra. Como nunca falou nessa terra. Assim diz o Senhor. Aleluia. Quando o irmão Rômulo está entregando, mestre, eu tive uma visão muito real. Eu vi, irmão, um homem, ele aparecia atrás de você, impressionante, era como se você ecoasse o que ele falava, irmão. Ele falava aqui atrás de você, ele soprava, e você soltava daquilo que ele falava para você. Amém, mestre. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Bendito Deus, não queremos ser Israel. Somos o povo pelo qual o Senhor morreu, trabalhou, enviou anjos, levou vidas, Senhor, a testemunharem até a morte. Tu tens conseguido alguns que têm enfrentado cadeias nesses últimos dias. E olha que para a visão de muitos que pertencem à geração Jesus Cristo, esses teus servos têm sido tomados e reputados por presidiários por transgredirem a lei. Porque muitos ainda não entenderam que tu não estás sujeito à lei de homens. Chamaste a tua igreja para ser marginal. Por isso, Deus, a esses que têm, os que querem te servir, a todo preço, a toda custa, a esses, Deus, sustenta, para que multiplique e frutifique, 1 a 60 e a 100 por 1, para a glória do teu nome, Senhor. Assim leva o teu povo, leva os teus verdadeiros, leva os desejosos do Senhor, leva aqueles que já estão odiando e abominando este mundo, Senhor. Porque está escrito que a coroa da justiça será dada àqueles que amam a vinda do Senhor. Assim nós te glorificamos. É em nome do Senhor Jesus. Amém. Leva o teu povo, Senhor, pois certamente aqui estão os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Amém, irmão. Vamos em nome de Jesus.